Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar com vocês a receita desse lindo porta-joias. O vídeo vai ser narrado, porque quando eu estava gravando, tinha muito barulho ao redor. Para fazer esse porta-joias, eu vou usar o fio Premium da Fios Guarani. Essa cor é a cor caramelo. É um fio super macio. Para tecer ele, eu vou estar usando agulha de 5,5 milímetros, mas você pode usar 5 também, se preferir. Uma menor, essa de 4,5, de 4 milímetros, desculpa, para fazer os acabamentos. E essa tesourinha para os arremates. Então, a gente vai começar fazendo o nosso anel mágico, né? Essa voltinha aí na mão, forma um X. E insere a agulha por baixo do fio e puxa o fio do novelo, faz um ponto para fechar esse círculo mágico. Além desse fechamento, eu vou fazer mais 6 pontos baixos. Então, a gente vai totalizar 7 pontos baixos, certo? O ponto de fechamento, mais 6 pontos baixos. Então, ficarão 7 pontos baixos. Dou uma conferida para ver se realmente tem os 7 ali. E já podemos puxar o fio para deixar ele bem fechadinho. Esse meinho dele bem fechado. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira. Insere a agulha ali nas duas primeiras argolinhas após o primeiro ponto e puxa o fio de frente para trás, né? Para subir mais uma carreira. Sempre dá uma ajeitada com a mão, vai moldando. Aí, agora, precisa ajustar o fio para ficar um tamanho padrão, né, de ponto. Esse primeiro ponto, que é o que a gente fechou o anel, ele é mais difícil de você colocar a agulha no meio. Então, tem que prestar bastante atenção para a agulha sair lá no meio do ponto e não ficar torto, né? Então, a gente já vai subir o primeiro pontinho. Essa carreira são de pontos duplos. Então, para cada ponto, eu vou fazer 2 pontos. O primeiro, eu faço 1, porque o segundo eu vou fazer quando eu estiver finalizando. Eu acho que fica melhor, não fica tão aberto. Então, a gente vai seguindo fazendo 2 pontos centrados para cada ponto. Sempre cuidando para a agulha sair lá atrás, no meio do ponto. Isso é bem importante, tá, gente? Senão o ponto ele não fica reto, ele fica torto, né? Se não sair lá atrás bem certinho no meio dos 2 fiozinhos, que é um ponto. Eu cuido, mesmo tendo prática, né? Eu sempre dou uma atençãozinha e eu cuido bastante para ver se eu tô inserindo a agulha no espaço correto. Tudo bem? Agora, a gente tá chegando aqui no final. Eu vou dar uma ajustada no meio, no miolo ali, né? Porque ele tende a abrir conforme a gente tece. E eu vou fazer aquele último ponto para ficar os 2 no primeiro ponto, né? Que a gente começou essa segunda carreira. Aí, agora, todos os pontos ficaram duplos. Assim, de 7, virou 14 pontos. Aquele mesmo fechamento para a gente seguir para a terceira carreira. Troquei a agulha para fazer com esse acabamento com a mais fina, para facilitar, né? Aí, agora, a gente ajusta novamente o fio e a gente vai para a terceira e última carreira dessa base. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho,
e um aumento. Então, vai ficar um sozinho, dois, um sozinho, dois. Eu vou começar fazendo um ponto de dois que eu vou fazer nesse espaço. Só que o segundo eu sempre faço no final. Então, eu fiz um sozinho, porque depois eu vou fazer o segundo, e o próximo é um sozinho. Agora, é dois novamente. No próximo, é um sozinho. E assim, eu vou fazendo essa sequência até chegar no final, para vocês verem como vai ficar. Lembrando de sempre ir tecendo e moldando a peça. Esse é um fio bem macio, então é bem interessante que a gente vá moldando. Gente, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida em relação à confecção desse porta-joias. E se você tá gostando do vídeo, já deixa um like para me ajudar. Isso é muito importante para mim. Estamos chegando no final dessa terceira carreira. E eu vou colocar mais um pontinho ali no primeiro, onde eu comecei, conforme eu já tinha explicado para vocês. E ficou dois. Então, ficou a terceira carreira prontinha. E agora, eu vou fazer o fechamento de uma forma um pouquinho diferente, para não precisar cortar o fio. Eu vou fazer 5 voltas, contornando a peça. Vai dar uma medida boa, para eu tá fazendo o acabamento com pontos baixíssimos. A gente também poderia ter cortado o fio e começado os pontos baixíssimos, porém, para ficar menos fio cortado, eu prefiro fazer dessa forma. Então, tirei a medida, fiz 5 voltinhas ao redor dessa base, e agora eu vou fazer aquele fechamento que simula um ponto ali no final. Vou pegar a agulha mais fina e vou fazer esse ponto. Então, a gente insere de trás para frente ali nas duas argolinhas, puxa o fio para trás. E agora, a gente coloca naquela alça que fica ali atrás do ponto e puxa ele para trás. Assim, ele fica um pontinho. Fica imperceptível o acabamento. Sempre puxa o meinho para ajustar. E agora, a gente vai para os acabamentos com o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é para cada furinho, espaço, para cada espaço, a gente faz um ponto. Sempre do mesmo jeito. Tenta fazer sempre do mesmo tamanho, para não ficar um maior que o outro. Então, chegamos no final, ainda sobrou um pedacinho de fio, que depois a gente vai cortar. Agora, a gente vai fazer aquele mesmo acabamento, simulando um ponto. A gente já puxa o fio para baixo para esconder ele.
Depois você pode ou costurar ou colar a forma que você achar melhor para deixar fazer esse acabamento, tá? Agora, eu vou subir a primeira carreira. Na primeira carreira, para ela não ficar tão apertada, eu gosto de colocar um fio conduzido. Então, eu peguei esse pedacinho que sobrou, que eu tava tecendo, né? Cortei. E eu vou usar ele conduzido. Então, eu vou inserir a agulha ali nas duas alcinhas do primeiro ponto. Vou puxar o fio do novelo. Vou ajustar esse pedaço de fio que eu vou usar conduzido. E vou ir tecendo. Só na primeira carreira, tá, gente? Eu uso o fio conduzido. Eu gosto de deixar essa parte do fio ali, onde ele se enrola, né, pra cima. Porque quando a gente puxa o fio, ele fica pra trás, olha, gente, ele não fica aparecendo no ponto aquela emenda, que não é uma emenda, né, é as duas laterais do fio, que quando enrola, ele fica como se fosse uma emenda ali. Então, eu gosto de deixar esse detalhe escondido, para não ficar aparecendo no ponto. Então, eu sempre vou ajustando ele, vou deixando pra cima. Aí, assim, quando a gente vai tecendo, ele não aparece, ele fica escondido. E também tece um pouco, para e ajusta, sempre dessa forma. Ó, ali eu tô mostrando bem pra vocês como é. É aquela parte onde o fio se enrola, sempre deixa virado pra cima no seu dedo. Aí, quando você puxa o fio, ele fica pra trás escondido, não fica aparecendo. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, gente, do que pegar e simplesmente ir tecendo a peça. É um pouquinho mais demorado, porque você precisa ajustar o fio, mas fica mais bonito no resultado final. Aqui a gente já chegou no final, então, a gente vai fazer o último ponto e tem que cortar esse fio conduzido, porque a gente não vai mais usar ele, né, só na primeira carreira, tá? Porque a primeira carreira tende a ficar mais achatadinha, sabe? Normalmente a primeira carreira fica assim, e pra ficar igual, ficar padronizado, então, eu uso esse fio conduzido. Aqui eu já cortei. Esses são os fiozinhos que ficaram, a gente já pode cortar, pra já deixar certinho. Agora, a gente vai subir pra segunda carreira. Puxa o fio lá pra trás, pra dentro, né? Ajusta. E a gente já vai subir. Eu não pego esse fio do lado esquerdo, e sim o do lado direito, da onde eu inseri, tá, gente? E vai fazendo, ajustando o fio e tecendo. Já vamos cortar esse restinho de fio, que foi aquele pedacinho que a gente usou na primeira carreira, conduzido. Tudo bem até aqui, gente? Sempre ajustando.
Ó, o ponto não tinha ficado legal, desmanchei. Eu faço assim, dessa forma, eu vou ajustando, se não fica legal eu desmancho e refaço. Não vejo problema nisso, porque a gente quer entregar sempre o melhor, não é mesmo? Então, se você acha que não ficou legal, desmancha e refaça, não tem problema. O importante é que fique um resultado final bom. Tudo bem até aqui, gente? Lembrando, se você não curtiu o vídeo, por favor, me ajuda aí, curte. Se tiver qualquer dúvida, pode comentar que eu respondo. Isso ajuda bastante para que eu possa trazer mais vídeos para vocês. Essa cor caramelo é maravilhosa. O fio é muito macio também, tá, gente? Bem gostoso de trabalhar. Sempre moldando a peça. E fazendo um pontinho por vez. Quanto mais a gente molda a peça, mais bonita ela fica, né? Porque ela vai se ajustando. Chegamos ao final da segunda carreira. Eu ajusto novamente. E agora, a gente vai fazer o acabamento, né? Então, vou fazer aquela mesma forma que eu fiz no começo. Vou dar aquelas 5 voltas ao redor da peça. E cortar, para fazer o acabamento com os pontos baixíssimos dessa forma, que é a forma que eu gosto de trabalhar. Aí, agora, puxa todo o fio e faz aquele ponto de acabamento. Dá uma ajustadinha. Agora, a gente começa a fazer a finalização do trabalho, que são os pontos baixíssimos. Se você quiser usar nesses pontos baixíssimos um outro fio, também fica legal, tá? Você faz conforme você quiser personalizar o seu porta-joias. Se quiser colocar um detalhezinho junto com esse fio, faz do jeitinho que você achar melhor. Esse eu estou fazendo nessa única cor, nesse caramelo. Vou fazer mais liso, porque esse é um pedido de uma cliente. Então, esse é liso. Todo ele da mesma cor. Agora, eu vou fazer novamente aquele ponto de acabamento, que não tem segredo, né? É só colocar o fio por baixo das alcinhas, pra simular um ponto. Já vou escondendo o fio, já para começar a fazer os acabamentos da peça.
Lindo, né? Ficou perfeitinho. Vou ajustando onde eu vejo que precisa. Para fazer os acabamentos, eu gosto de usar essa cola da Tec Bond, a 793. Ela é uma cola super potente, super resistente. Aí eu coloco um pinguinho ali, seguro. Ela dá uma aquecida, sabe? Em contato com o tecido. Então, esse é o efeito que ela faz ao colar. Ela esquenta. Tem que cuidar, tá, gente? Pra não queimar o dedo. Depois que ela colou, você pode cortar bem rente, que não tem problema, ela não vai soltar, tá? Vocês viram que eu tenho essa mania de ficar ajustando o tempo todo a peça, né? Essa é uma mania que eu tenho. Eu tô sempre ajustando. Porque eu tenho o lema, né? Quanto mais tu ajusta, molda, mais bonita ela fica. Agora que ela tá pronta, a gente vai colocar um detalhezinho nela, pra deixar ainda mais bonita, tá? Eu vou usar um pingentezinho de coração. Aí, a gente precisa dessa argolinha pra usar como entre-meio do canequinha. Eu não tinha o canequinha agora em mãos, então eu só vou usar essa argolinha. Ela é um pouco maior, tá? Do que a normal, que a gente usa como entre-meio, ela é menorzinha. Então, essa é maiorzinha, justamente pra deixar mais bonitinho, né? Então, a gente escolhe um lado. Sempre tem um lado da peça que a gente acha que ficou mais bonito, né? Aí, eu coloco com o auxílio do alicate, somente em uma das alcinhas, tá, gente? Porque são duas alcinhas que compõem o ponto, né? E eu gosto de colocar somente na alcinha de baixo. Eu acho que fica mais delicado. Quando eu uso o entre-meio canequinho, eu também faço dessa forma, somente em uma alcinha. Mas se você sentir que fica mais bonito, colocando nas duas também não tem problema, fica a seu critério. Olha que lindo que ficou, o detalhezinho do coração. Uma fofura. Esse cor-de-rosa é meu, então nele eu coloquei, além do pingente, esse acabamento no fio dourado. Está pronto o nosso porta-joias. Ficou muito delicado, né, gente? Ficou uma graça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, façam bastante, me marquem lá no Instagram para eu ver a peça de vocês. Até o próximo vídeo.